No caso dos sufixos, você tem gostoso, saboroso, felicidade, lealdade, amizade, são sufixos. Eu coloquei alguns quadros de sufixos também aí, só para você perceber que o sufixo ele também tem um significado, né? O sufixo ele também tem um valor específico. Quando eu coloco, por exemplo, isso aí, quem adora explorar valor de sufixos são as bancas do Sudeste, Consuplan, FGV, olha só. Quando você fala nos sufixos, eles também possuem significado. Então, por exemplo, quando eu digo saboroso, o sufixo oso significa cheio de, repleto de, abundância. Então, quando eu digo saboroso, cheio de sabor. Percebeu? Horroroso, cheio de horror. Danoso, cheio de dano, o que provoca dano. E assim por diante. Tá? Então, o sufixo oso é cheio de abundância, excesso. Mas eu posso ter, por exemplo, o sufixo vel. Amável, né? Suportável. Então, esse véu aí, que pode ser ável, ível, não importa, que pode ser, ou então passível de, então quando se fala amável, passível de ser amado, né? O que pode ser amado, coisa desse tipo, tá? Suscetível, vulnerável, o sufixo vel tem esse sentido, e tantos outros, né? O sufixo mente, que indica advérbio, né? Eu coloquei alguns casos aí. Aí você observa, ó, sufixos que indicam, sufixos nominais, que indicam agente, profissão, or, do, eiro, ista. Esse eiro, até hoje, é motivo de gozação dos portugueses para conosco, né? Aquela velha história. Brasileiro, pô, eles se chamam brasileiros. Ou seja, trabalhadores, porque o próprio termo brasileiro era um termo dado aos trabalhadores na colônia que mexiam com o pau-brasil. Aquela galera do pau-brasil. Então, brasileira, porque trabalha com o pau-brasil. Carregador de pau-brasil, extrativista, aquela coisa toda peãozada, né? Então, teoricamente, brasiliano, brasiliense, o pessoal brincava muito, porque são realmente os sufixos indicadores de elementos pátrios, né? De uma característica de nação, de região, de oriundo, de... Por isso que você tem recifense, né, soteropolitano, essas coisas, que são sufixos que realmente indicam lugar. Mas o brasileiro veio, ficou e vai ficar assim mesmo, até hoje é assim, tá tudo certo. Aí você tem aí, ó, ação, estado, qualidade, diminutivo, tem outros sufixos aí que indicam algumas coisas. Sufixo adverbialmente, né? A FGV já perguntou mais de uma vez. Ação alternativa em que você tem uma estrutura indicadora de advérbio, ou indicadora de modo, essas coisas, né? O sufixo mente. Dos sufixos verbais, alguns deles, ó, verbos frequentativos, diminutivos, incoativos, são verbos que indicam ação. Também mais específico da FGV, tá? Essa parte desses verbos de ação, ó, bebericar, voltear, amanhecer, florescer, essas minúcias de prefixo e sufixo, você tem realmente com Consuplan, FGV, essas bancas do Sudeste aí, tá? Ok. Processo de formação das palavras, próxima etapa aí. Bom, gente, nos processos de formação das palavras, eu coloquei os dois principais aí, realmente são os que vêm aparecendo em provas, tá? Os processos de formação das palavras, composição e derivação. Bom, o que você tem que saber em termos de composição e derivação? Primeira coisa, a diferença conceitual. A diferença conceitual tem que saber. Então vamos lá. Composição, tá aí, ó. É o processo através do qual a formação de palavras se dá pela união de duas ou mais palavras radicais, formando palavras compostas. Pode acontecer por justaposição ou aglutinação. Vamos resumir. Quando você fala em composição, duas ou mais palavras inteiras, dois radicais, que se unem para formar uma terceira. Guarda, chuva, são palavras inteiras. Então é uma composição. Se você junta e ninguém perde letra, você está justapondo, é uma justaposição. Se você junta e houve perda de vogal, alguma letra, alguma coisa, você aglutina. Então olha só, eu coloquei couve-flor, girassol, passatempo, são exemplos de justaposição. E embaixo, planalto, aguardente, embora, são exemplos de aglutinação. Quando você promove perda fonética, perda de letras, é basicamente isso.
Na derivação, entenda a diferença. Na derivação, você só tem uma palavra, um radical na história. Então, veja a diferença. Uma coisa é você ter na composição 2 ou mais palavras inteiras. Na derivação, você tem uma palavra só. O restante é pedaço de palavra. Prefixo, fixo, é pedaço de palavra. Cuidado com isso. Tá, derivação prefixal, eu acrescento prefixo, tá aí, né? Incolor, é normal. Derivação sufixal, também conhecida como sufixação, eu acrescento o sufixo. Derivação prefixal, sufixal, parasintética. Vamos ver a diferença das duas aí. Olha só. Derivação prefixal, sufixal. Derivação parasintética. Qual a diferença? Eu coloquei 2 palavras aí, infelizmente e entristecer. Vou pegar essas 2 só para você perceber a diferença. Vou pegar amanhecer. Ó. Perceba que em ambos os casos aí, você tem uma palavra e depois o acréscimo de prefixo e sufixo. Tá? Infelizmente, amanhecer, beleza. Note. Nessa primeira palavra aqui, perceba que o prefixo e o sufixo têm uma certa autonomia. São praticamente autônomos, independentes. Eu posso dizer felizmente, não posso? Eu posso dizer infeliz, não posso? Posso dizer feliz, não posso? É essa autonomia, essa liberdade, que caracteriza o processo como derivação prefixal e sufixal. Derivação prefixal e sufixal, ou seja, prefixo e sufixo, autônomos, independentes. Você pode ter essa flexibilidade aí. No caso da derivação parasintética, parassíntese ou parasintética, você não tem essa autonomia. Amanhecer não existe. A mãe, muito menos. Nem fanha desse jeito. Né? Mãe. Nem assim. Então, com certeza não dá. Então, derivação parasintética, você tem essa dependência da estrutura, do prefixo e do sufixo. Então, nos 2 casos, você tem aqui prefixo e sufixo. Só que um com acréscimo simultâneo. O outro não. Flex, né? Totalmente flex. Derivação imprópria e regressiva. Vamos dar uma olhada nisso também? Olha só. A derivação regressiva, ela tem uma diferença em relação à derivação imprópria. Vamos fazer um paralelo entre as duas. Processo conhecido como derivação imprópria e derivação regressiva. No primeiro, você mexe na palavra. Tira a letra, bota a letra, você toca, mexe na palavra. E você sempre vai formar verbo, substantivo, verbo formando substantivo, ou substantivo formando verbo. Derivação regressiva é sempre assim. Veja os exemplos aí. Combater, verbo, forma combate, substantivo. Pescar, verbo, forma pesca, substantivo. Mas eu posso ter o contrário. Planta, forma o verbo plantar. Âncora, forma o verbo ancorar. Tem sempre essa relação. Na derivação imprópria, você não mexe na palavra. Você não mexe na palavra e, claro, mudam classe, que é a classe gramatical, mudam classe e sentido. De forma bem esquemática, bem resumida, é isso aí. Na derivação regressiva, sempre mexe na palavra. Combater, combate uma letrinha, acrescenta uma letra, sempre vai mexer na palavra para criar um outro efeito. Na derivação imprópria, você não toca na palavra. A palavra jantar. Vou jantar hoje. Jantar, verbo. Mas se eu disser, o jantar está pronto. Jantar agora já não é mais verbo, já virou substantivo. Mas a palavra está do mesmo jeito. Você mudou o emprego, o uso, o contexto, mas a palavra é exatamente a mesma. Então você tem derivação imprópria. Tá? Marcelo, nesse caso aí, por exemplo, o que eles podem perguntar a mim? Bom,
Na prova ele pode perguntar o processo de formação, pode. Se for FGV, Consulplan, até Sesgran Rio já colocou isso aí também em prova. Então essas bancas menos prováveis, né? No caso da FGV não, porque já está lá no TJ do Piauí. Né? Mas você observa claramente esse contexto de TJ, a FGV já perguntou sobre cada um dos processos. Parassíntese, derivação parassíntese, prefixo, sufixo, derivação prefixal, com esses nomes mesmo. Essa nomenclatura a FGV já usou mais de uma vez em mais de uma prova. Então essas diferenças são importantes. Tá? Uma outra coisa, nesse contexto de processo de formação, CESP. O CESP geralmente fixa ou em prefixos, um desses aqui, o valor semântico dos prefixos, ou então em conceito. No caso de derivação, o CESP ele é mais pontual, ele é mais capcioso. Em que aspecto? Eu me recordo que a questão mais cabulosa que o CESP já colocou, que eu já vi, pelo menos até hoje, nesse contexto de processo de formação, foi tentando testar o candidato na compreensão do conceito. Veja como é besta. Nós falamos composição, duas ou mais palavras inteiras que se unem formando uma terceira, não é assim? Palavra inteira. Derivação, uma palavra que vai receber prefixo, sufixo, essas coisas, uma única palavra, a base é uma. Aí imagina, a palavra, coisas do CESP, a palavra, sei lá, planalto, deriva de plano mais alto. Não é óbvio? Não parece óbvio? A palavra planalto deriva da junção da palavra plano mais alto. Falso. O CESP já fez isso. Assim, peraí, erro de gabarito, né? Planalto, plano mais alto, lógico, né? Ele disse deriva. O erro está aí. A palavra planalto não é derivação, é composição. Ou seja, derrubou o candidato no conceito. A palavra tal deriva, que o povo usa deriva para tudo, como se fosse vem de, como se fosse sinônimo. Ele está falando de processo de formação. Foi para torar. Até o cara constatar, bem, qual o erro aqui? Professor, e-mail, Facebook, recurso. Não, o cara doidava lá. Mas assim, a palavra planalto não deriva. Ela se forma a partir, ela se compõe. É composição? Percebeu isso não? Essa foi a casca do banana. Foi assim, a forma mais pesada que eu já vi o CESP trabalhando. Pesada que eu digo é maliciosa. Não foi pesada difícil, porque não é difícil. O conceito é muito simples. Composição, duas ou mais palavras. Derivação, uma. Pronto. Derivar é surgir por meio de derivação. Se eu tenho mais de uma palavra na derivação, nunca. Não tem mais de uma palavra? Pé de moleque, lá, qualquer palavra dessa não deriva. Não é derivação. Derivação é sufixo, prefixo, cãozinho, essas coisas, né? Flexão mesmo, tá? Então, eu já vi o CESP fazer isso, achei realmente uma coisa, né? Mas faz parte. Ok, vamos lá. Vamos trabalhar então. Exercícios. Questão de número 1. Vamos fazer a 1, a 4, a 5, a 8. 1, 4, 5, 8. Vamos lá. 4 questõezinhas. 4 minutinhos para você mandar ver aí. Vamos lá? Bom, questão de número 1. Assinale a alternativa que contém a correspondência correta entre o composto de origem grega e seu significado. Resposta certa, letra? Letra D. D de dado. Anarquia, negação. Arquia, poder, governo. Falta de cabeça, não. Falta de governo, falta de poder. Aristocracia, cracia, poder, governo. E Aristó? O que é Aristo? Nobreza, nobre. Aristocracia, governo dos nobres. Que não seriam plebeus, seriam muito mais patrícios, por exemplo, né? Teocracia, teo, do grego theos, Deus. Então não é governo dos religiosos, é governo de Deus. Deus governa, Deus em pessoa. O Egito, por exemplo, regime teocrático, o faraó era visto como Deus, Deus mesmo, ali em carne e osso. Teocracia, né? Governo de Deus. Oligarquia, oligo, pouco, pequeno, governo de poucos, governo que poucos governam. É porque os livros de história nossos aqui muitas vezes trocam muito esses nomes. Utilizam como se fossem sinônimos uma coisa da outra. Oligarquia, aristocracia, aí embanando a cabeça do povo, aí pensando que é tudo uma coisa só. A oligarquia, porque são poucos, é um governo de poucos, um poder em que poucos governam, né?
Ligou por isso. Plutocracia. O que é Pluto? Cachorro? Disney? Hã? Governo dos cães? Governo da Disney? Se alguém chamasse você de Pluto ou Pluta, você ficaria chateado? Primeiro você ia verificar se a língua presa, né? Ou não, né? Seu Pluta, você fala de novo aí. Fala Coca-Cola, chocolate, fala aí pra mim. Né? Você dá uma checada primeiro, né? Mas Pluto ou Pluta, né? Pluto significa rico, apenas isso. Plutocracia, Pluto é rico, riqueza. Governo dos ricos não tem nada a ver com cachorro. Realmente não. Então, plutocracia, governo dos ricos. Governo dos ricos, ok? Tranquilo. Questão de número 4, não é isso agora? 4. Questão 4, uma questão de prefixo. A 4 e a 5, questão de prefixo aí. A 3 também eu passei, não? Acho que não. Vamos lá. Identifique a série em que todas as palavras se iniciam com um prefixo de sentido idêntico ao do prefixo in em incrível. O prefixo in em incrível significa o quê? Valor de negação. E o vel, sufixo passível de. Né? Então, incrível, cri, do verbo crer, acreditar, né? Vel, que pode ser. No caso, incrível, que não pode ser acreditável. Né? Que não se acredita. Ok. Tá, e aí? Resposta certa, letra? Bora, povo! Olha lá, Morgados. Incrível o quê? Nega ou não nega? Nega. Negação. Tá, qual seria a resposta certa então? Letra? A, B, C, D. Vamos lá, a dúvida é essa, né? Gente, desembarque, nega ou não nega? Bora. Desembarque, nega. Nega ou não? Nega. Sentido oposto. Embarcar, desembarcar. A negação pressupõe também a oposição. Sentido contrário, oposto. Tá, então nega, opõe-se. Incalculável, nega. Nega. Ignição, nega. Ignição, nega. Gibaçã, a pilha foi pro espaço. Não, tá ligado, cara. Bom, mistério, pode ter sido lá, no receptor. Vamos lá. Segue aí. Ignição, nega ou não nega? Ignição, nega? Não. Ígneo é fogo. Não tem nada a ver com negação. Indiscreta, nega? Imemorável, nega? Incoativo, nega? Não nega. Incoativo é interno, de ligação, que promove ligação. Irreparável, nega? Bora, povo. Irreparável, nega? Nega. Indexada, nega? Nega ou não? Não nega. Vinculada, introduzida, anexada, não nega. Incoerente, nega? Nega. Desconhecido, nega? Injetável, nega? Não. Movimento para dentro. Ateu, nega? Ateos. Sem Deus. Não Deus. Né? Ok. Resposta certa, letra E. Atípico, não típico. Inapto, não apto. Ignoto, desconhecido. Ignorado. Que não é gnoto. Gnoto é conhecido. Desconhecido, ignorado. Incoativo pode ser um sufixo, uma estrutura incoativa, ou seja, um elemento, um pedaço de palavra que liga outras duas. Um ponto, um elemento chave para a ligação. É só um conceito. Por exemplo, aqui eu acho que eu falei de verbos incoativos. Pronto, aqui. Na página anterior, eu coloquei verbos incoativos, amanhecer, florescer, verbos que indicam ação que principia, ou elementos de ligação também. Vamos lá. Questão de número 5. Assinale a série de palavras cujos prefixos indicam negação, como em ilógico. E aí? Inaproveitável, nega? Inaproveitável, nega? Irremovível, nega? Nega. Irromper, nega? Nega ou não?
Se perguntar de novo, foi não, né? Hã? Nega, nega. Hã? Não. Vá. Irromper não nega. Irromper significa romper, entrar com tudo. Ele rompeu portas adentro, ou seja, arrombou a porta, entrou, emburacou. Irromper não nega, movimento para dentro. A resposta certa é a letra C. Irrestrito, não restrito, improfícuo, improdutivo, que não produz, e imberbe é sem barba. Imberbe sem barba. Imberbe. Vamos lá. Próxima questão é a 8, né? Vamos lá. Oi. Improdutivo. Improfícuo, improdutivo, que não produz. Questão 8. Ele quer uma palavra só, hein? Empregando o sufixo mente, substitua as expressões destacadas por uma só palavra. Uma só palavra. Pouco a pouco. Gradativamente, paulatinamente, lentamente, certo. Sem dúvida alguma. Indubitavelmente. Indubitavelmente. Dúbi de dúbio, dúvida. Indubitavelmente. Só tem essa? Sem dúvida alguma, pode se aproximar com certamente, mas aproximado. Indubitavelmente vem de dúbio, realmente. Sem dúvida. Aí provavelmente é uma relativa certeza, né? Se aproxima. Vamos lá. Ele ganhou o quarto e a Aurora ao mesmo tempo. Simultaneamente ou concomitantemente. Certo. Simultaneamente, concomitantemente. Sem interrupção. Ininterruptamente. Certo. Ininterruptamente. Letra E. O poeta, por exceção. O poeta, excepcionalmente. Excepcionalmente. Vivia sem vaidade pessoal. Vivia humildemente. Certo. Humildemente. Joia. Vamos lá. Terminamos então morfologia 1, estrutura e formação das palavras. Bom, vamos lá. Antes da gente partir para a morfologia clássica gramaticais, vou tecer só alguns comentários rápidos de questões que já apareceram em provas de concurso, sobretudo da FGV, nesse contexto também de grafia, tá? Claro que a gente identificou aí dois processos de formação importantíssimos, a composição e a derivação, são os mais importantes, mas existem outros processos que a gente vai só pincelar rapidamente para você relembrar. Existe um processo de formação de palavras ou de construção, de enriquecimento do léxico também, chamado empréstimos linguísticos, os estrangeirismos. Claro que os estrangeirismos são bem característicos, no caso dos anglicismos, as palavras oriundas do inglês, hardware, software, scanner, self-service, etc. Você tem ainda palavras que derivam de outros idiomas, do francês, do latim e tantas outras coisas. Mas claro, você pode ter, por exemplo, palavras que são chamadas de neologismos, né? Vamos citar outros processos de formação, tá? Cita rapidamente, como a FGV pegou o TJ lá. Então, ó, outros processos. Outros processos de formação que não se caracterizam por derivação nem composição. Vamos lá. A gente pode ter os empréstimos linguísticos. Também conhecidos como estrangeirismos. Nos empréstimos linguísticos ou estrangeirismos, você tem como processos de enriquecimento do léxico.
Palavras oriundas do inglês são chamados anglicismos. Você tem vários aqui na língua portuguesa e elas conservam muitas vezes a grafia original. Você tem hardware, software, falamos self-service, scanner e tantas outras coisas. Né? Então são palavras oriundas do próprio inglês. Mas você tem abajur, que já é um galicismo, né? O galicismo, palavras que vêm do francês, por exemplo. Tá? Você pode ter latinismos como déficit, superávit, são palavras que derivam do latim. Não é? Interessante como os latinismos déficit e superávit, algumas provas de concurso, a ESAF, por exemplo, já coloca com acento. Na verdade, essas palavras não têm acento. Superávit não tem acento, déficit não tem acento, originalmente não. Você consulta o dicionário, por exemplo, AIS, da língua portuguesa, você abre lá, elas estão em itálico, porque são derivados do latim mesmo, são oriundas do latim. Tá? Bom, neologismo. O que é um neologismo? Pessoal, neologismo, as construções neológicas, os neologismos, né? Ou construções neológicas, criação de palavras. No neologismo, você tem a invenção de palavras, a construção de palavras ou a ressignificação de palavras. Vou dar um exemplo. No caso do neologismo, vamos imaginar, por exemplo, a palavra presidenciável. Presidenciável é um neologismo. É uma palavra que foi construída a seu tempo para indicar provável presidente, ou candidato a presidente, possível presidente, essa coisa. Mas aí as pessoas já inventaram, né, outras coisas, como por exemplo, prefeiturável. O debate com os prefeituráveis já saiu, a imprensa já soltou essa aí. Prefeituráveis, candidatos a prefeito. Agora é tão interessante que alguns neologismos você não tem muito aquela origem, aquela força, porque você diz, o cara vai ser o quê? Candidato a senador. É senadável? Não existe, até agora não inventaram. Né? Vereador, vê que meigo, vereadorável. Que história é essa? Né? Então não tem jeito, não inventaram ainda. Agora, carreata é neologismo. Carreata, passeata. Passeata você vai a passos. Vou de carro, então carreata, inventa aí, vai. E de bicicleta, vai ser o quê? Bikeata? Vai ter que inventar alguma coisa, vai ter que sair misturando. Então os neologismos, eles são criados muitas vezes pelas necessidades dos falantes. Por exemplo, aquela bicicletazinha, acho que vocês já viram em algum lugar, aquela bicicletazinha que tem uma caixa de som e tal, fazendo anúncio por aí. Né? Aquela propaganda e tal. Antigamente era um carro de som imenso, ou Kombi, ou aquelas peruas gigantes, aquelas rurais e tal, né? Dependendo do veículo. Hoje em dia você tem bicicleta, o cara andando na bicicletinha lá, na feira, todo canto, e o cara anunciando as coisas lá. Aí naquele veículo, anunciocleta. Então, anunciocleta inventaram essa aí, anunciocleta. É uma construção neológica, é um neologismo, né? Nesse caso aí, tudo bem, tranquilo, anunciocleta. Mas o neologismo, a construção neológica, ela também vem pela mudança de sentido, gente. Quando se fala, por exemplo, rede, antigamente era rede de pesca, rede de dormir, mas hoje rede, você fala rede de computadores, então é um neologismo. Vírus era só o organismo, o ser, né? Vírus, mas agora você tem vírus de computador, neologismo. Então essa construção, essa ressignificação da palavra também parte dessa construção neológica, tá? Da questão do neologismo aí. Um outro processo interessante é o de siglonimização ou sigla, ou simplesmente sigla. Que já abordou sigla em prova foi a FGV. Tá, mas sigla em que aspecto? A FGV perguntava, por exemplo, aos candidatos, a grafia correta segundo as novas orientações, as modernas orientações de grafia de sigla. A FGV, às vezes, tem umas loucuras que colocam uma questão assim, nada a ver, para o cara simplesmente, para desempatar mesmo, uma questão nada a ver. Eu me recordo de uma questão, por exemplo, que ele colocava a abreviação de meses do ano. Assinale a alternativa em que a forma abreviada está correta. Pronto. Aí ele colocava as abreviações dos meses do ano. Onde é que há erro na forma abreviada? Aí o erro estava na palavra maio. Que o mês de maio você não pode abreviar com vogal. Mai não é abreviação de maio. Mas colocando junho, jun, ju, J-U-N, J-U-L, agosto, A-G-O, tudo isso era abreviação. Diga aí. O cara perguntou isso na prova de concurso. A FGV fez isso. Mais de uma vez. Na questão da construção de siglas, é importante conhecer a grafia moderna das siglas. Porque, por exemplo, sempre que você soletrar uma sigla, por exemplo, CLT, sempre que você soletrar, a sigla só poderá ser escrita com todas as letras maiúsculas. Só.
Então, soletrando CLT, IBGE, sempre que você soletrar todas maiúsculas, então todas maiúsculas, quando soletrar, né? Quando soletrar a sigla. Oi. Diga lá. Eu sempre conheci como cresce. Certo. Mas outro dia eu vi uma pessoa falando cresci, eu sem entender o que era. O cresci. Qual é a forma correta de falar? Olha, a abreviação, a colega pergunta, por exemplo, a palavra, esta sigla aqui. Conselho Regional, tá, de Registro Imobiliário, alguma coisa de imobiliário, né? Pronto. Nesse contexto aqui, a palavra geralmente, por não ter acento, é claro que siglas geralmente não tem acento. Não existe acentuação de siglas, né? Tá, mas algumas delas até apresentam quando elas são lidas como palavras. Aí existe essa tolerância, mas como maiúsculas não. Nesse caso aqui você chama cresci, porque é oxítono terminado em I, então mesmo assim eles respeitam essa questão da entonação. Até para evitar a coincidência com cresce. Cresce, ele cresce, ela cresce, para evitar, só para diferenciar do verbo crescer. Então, o certo é cresci. Cresci. Eu passei a vida inteira ouvindo cresce. É, as pessoas falam muito, cresce, cresci, cresce. É, cresci para dar a ênfase a imóveis. Imóveis, imobiliário, então somente o I para deixar o I mais... Então a pessoa estava certa, eu como ignorância... Não. Mas é assim mesmo. As pessoas às vezes chamam cresce, mas isso aí cresci é a forma mais, vamos dizer assim, mais tranquila para você evitar a coincidência. Tá. Outra coisa. Você pode grafar todas maiúsculas ou então somente a inicial maiúscula quando você ler como palavra. Vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Quando lê como palavra, pronto. Sudene, você não soletra, você lê como uma palavra mesmo, inteira. Sudene. A orientação moderna, e foi isso que a FGV perguntou, a orientação moderna para a grafia de siglas hoje, recente, indica exatamente isso. Quando você lê como palavra, você deve colocar a inicial maiúscula e todas as outras minúsculas. Sudene, Eletrobras, Chesf, Cofins, essas PASEP. Agora, poxa, mas a palavra PIS, a palavra SUS, olha que interessante. Quando você soletrar, perceba, CLT, IBGE, soletrou um abraço. Quando você lê como palavra, você tem essa liberdade, todas maiúsculas ou só inicial maiúscula. Aí vem aqui uma observação agora. Mas e se for pequena a palavra? Eu leio como palavra, mas ela tem até 3 letras. Até 3 letras. Como é que fica? Eu leio como palavra, mas até 3 letras. SUS, Serviço Único de Sistema Único de Saúde. SIM, Cadastro de Inscrição Municipal. PIS. Aí você coloca tão somente maiúsculos. Nesse caso aí, né? Até 3 letras, mesmo lendo como palavras, você só grafa como maiúsculas. Tá? SUS, SIM, PIS, essas coisas. Você lê como palavra, mas é muito curta. Se é muito curta, você só pode grafar assim. Certo? A FGV já perguntou isso, o critério de grafia de siglas em prova. Já foi alvo de questão de concurso, então vamos nos precaver. Vai que o CESP invente de fazer isso. O CESP vai fazer um TRE da vida aí, né? Então mesmo você, não, mas um TJ já está lá, TJ já está, TJ do Piauí já está com a FGV, então vamos nos prevenir, né? Certo? Anotem isso aí para não vacilar. Quem coloca ponto?
por exemplo, CLT, eu tenho que colocar ponto. Não tem que usar ponto, não. Antigamente o pessoal sempre usava, colocava um pontinho e tal. Estados Unidos da América, Estados Unidos com ponto e tal. Hoje em dia não mais. Se colocar é errado. Não se usa mais, está em desuso. Essa forma, essa grafia de sigla com pontos e tal já não se usa mais, já caiu em desuso. Hoje em dia é comum também nos textos, nas redações, você faz uma referência, né? Sei lá, tá, dados da Sudene, você pode colocar Sudene entre parênteses. Antigamente era Sudene, traço, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Não se usa mais essa forma infenizada para depois descrever tudo. Você coloca o órgão, sei lá, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, parênteses, IBGE, fecha. E uma única vez depois você usa IBGE o resto do texto inteiro, tá? Você tem esse reforço agora, a imprensa, os manuais hoje sugerem muito você colocar realmente entre parênteses, não mais aquele tracinho e tal, aquela coisa. Certo? Vamos lá, vamos seguindo então. Próxima etapa. Vou fazer o seguinte. Terminamos morfologia, vamos dar um breakzinho antecipado, para não começar classes gramaticais e de repente partir no meio aí, para a gente realmente ficar com um assunto, um conteúdo redondinho, tá? Fechamos morfologia 1 em relação às classes e palavras. Vamos dar um breakzinho agora, depois a gente volta com preposição, conjunção, porque o enfoque é completamente diferente, para a gente não misturar as coisas. Daqui a 15 minutinhos, que horas são? 8 e 20? 20? Pronto, 8 e 15 minutinhos. Daqui a 15 minutos a gente volta no intervalo aí, tá? Beleza.